para o nosso próximo palestrante. Está aí, faça a sua pergunta por esse QR Code que vai ficar em um tempinho, tá bom? E vamos aqui anunciar a nossa próxima palestra, que vem com o tema Brasil no Espelho, Tendências para 2026, com Felipe Nunes. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele também? Vídeo. Felipe Nunes é PhD em Ciência Política e mestre em Estatística pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo e diretor da Connect Lab. Sócio fundador da Quest, onde coordenou centenas de pesquisas eleitorais e estudos estratégicos sobre reputação, consumo e comportamento no Brasil. Especialista em análise de opinião pública e monitoramento de redes sociais, é criador e detentor da patente do Índice de Popularidade Digital, IPD, autor do best-seller Biografia do Abismo e do recém-lançado Brasil no Espelho. Recentemente, passou a integrar a lista dos 100 consultores políticos mais influentes do mundo, segundo a Washington Compol Magazine. Felipe Nunes também atua como diretor da Comissão Fulbright no Brasil, conselheiro da Fundação Roberto Marinho, comentarista de política da Globo News, além de prestar consultoria para governos, bancos, empresas de mídia e grandes organizações do setor privado. Participou como head de inteligência e insights em campanhas presidenciais de governadores, prefeitos e parlamentares de diferentes partidos. Seus trabalhos acadêmicos sobre desinformação, eleições e metodologia estão publicados nas principais revistas científicas internacionais. Obrigado. Boa noite. Acho que nem minha mãe ia conseguir fazer um negócio tão bom como esse, falando sobre mim. Muito obrigado, gente. Vocês são muito generosos. Coisa mais importante da minha biografia não foi dito, viu, seu Tunico? Que eu sou atleticano, que acabou de ganhar de 2-0 e passar na Sul-Americana, e sou pai de 3, o Lucas, a Luísa e o Eduardo. São as duas questões que eu faço questão de reforçar sempre. Queria agradecer o convite, um prazer enorme estar aqui de volta. Fernando, que show! Eu adorei os insights que você acabou de trazer. Eu nunca tinha pensado nesse negócio que eu pago o YouTube Premium e os caras cobram dos trouxas lá. É muito engraçado. É muito bom. Eu vou levar isso para frente, viu? Eu gostei dessa história. Hoje eu vim dividir com vocês um pouco do conhecimento que eu venho acumulando sobre o Brasil nos últimos anos. E, Tunico, obrigado a você e a toda a Mediacom, toda a diretoria, né, por ter me recebido com tanto carinho e por ter me servido desse churrasco tão bom no almoço. Espero que tenha mais no jantar. Gente, que Brasil é esse, né, que a gente está falando? Eu tenho acumulado, como disse, algum conhecimento sobre esse país. O primeiro livro que eu publiquei, o Biografia do Abismo, aquele do cantinho ali, a capa verde, é com o meu querido amigo jornalista Thomas Trauman. Esse livro é motivado por uma história pessoal. Eu estudei no Biografia do Abismo como é que a polarização divide as famílias, como é que ela desafia as empresas e compromete o futuro do Brasil. E a motivação é muito bacana. Eu tenho em casa um pai bolsonarista e uma mãe comunista. Então, durante 35 anos, eles foram casados, e eu convivi com eles em casa, né, vendo ali aquela briga dos dois, sem muito bem entender por que eles brigavam tanto, até que o Bolsonaro apareceu em 18, e aí, finalmente, eles perceberam que eles eram muito diferentes e se separaram. E aí, quando eu falo que as famílias se dividem, eu estou falando literalmente. A família lá em casa se dividiu mesmo, né? Mas foi bom para eles, porque cada um realmente pensa muito diferente. E eu quis estudar o abismo da sociedade, porque ele realmente tem reflexo sobre muito, né, do que a gente está vivendo no dia a dia, inclusive na incapacidade de ouvir o outro, de fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas depois do Biografia do Abismo, eu recebi uma encomenda muito especial. TV Globo tem um projeto chamado Sintonia com a Sociedade, um projeto que está ancorado na ideia de que é muito importante para uma empresa tão forte, tão importante como a TV Globo, estar sempre conectado com a sociedade, estar sempre em sintonia com a sociedade, né? E aí a provocação que eu recebi foi:
Será que se a gente colocar o Brasil diante de um espelho, ele se reconhece? E daí surge a ideia, então, de fazer o Brasil no Espelho, que é um guia, a maior pesquisa já feita no Brasil sobre valores, atitudes e preferências dos brasileiros. É óbvio, gente, que eu não vou ficar aqui contando tudo o que eu descobri nesses 2 livros e em todas as pesquisas que eu tenho feito, até porque eu quero que vocês comprem os livros, o professor também vive de vender livro. Mas eu vou tentar destacar para vocês os insights mais importantes. A começar pelo fato de que tem uma descoberta que eu preciso dividir com vocês, que é a cultura de uma sociedade é influenciada pela medida em que a sua população cresceu acreditando que a sua existência é segura ou insegura. Esse senhorzinho que vocês estão vendo ali é um cientista político famosérrimo chamado Ronald Inglehart. E o que ele ensina para a gente é que se a gente ficou muito tempo da nossa primeira infância em uma sociedade segura, estável, confiável, sem muitas oscilações, um ambiente bom, né, tranquilo, a gente tende a se transformar na vida adulta numa pessoa mais aberta a novas experiências. Ao contrário, quando a gente vive muito tempo sobre insegurança, violência, desafios econômicos, né, quando a gente vive sobre momentos de grande instabilidade, a gente, como indivíduo, tende a ficar mais velho, mais preocupado, mais fechado, né? E é baseado nesse grande estudo do Inglehart que a gente, então, consegue classificar sociedades do mundo inteiro, primeiro nesse eixo que a gente chama de mais tradicional até o mais secular. Ou seja, quando a gente estuda a importância e a primazia da religião para uma sociedade, a centralidade da família nas relações sociais, o nível de patriotismo e protecionismo, o grau de posicionamento pró-vida e o respeito e deferência à autoridade, a gente consegue classificar qualquer país do mundo do mais tradicional para o mais secular. No eixo 2, o desafio é um pouco diferente. No eixo 2, a gente classifica, a gente estuda o nosso grau de valores materialistas, como a gente se sente em relação ao bem-estar subjetivo, o nível de confiança interpessoal, o grau de tolerância em relação a minorias e mudanças nos papéis de gênero para classificar qualquer país do mundo do mais extremo, preocupado só com a sua sobrevivência, até aqueles países mais preocupados com a autoexpressão. Esse mapa teórico, criado pelo Inglehart, é que permite, por exemplo, que a gente coloque a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Finlândia no topo direito da classificação dos países chamados pós-modernos. Países que já resolveram o problema da autoexpressão e já resolveram o desafio do tradicionalismo. É o inverso do que acontece com Zimbábue, Jordânia e Líbia, países muito tradicionais e que ainda têm desafios de sobrevivência muito claros. Ali estão os extremos. A gente também consegue classificar, por exemplo, onde está a Rússia, Taiwan, Tailândia e Cazaquistão, países que ainda têm muitos desafios de sobrevivência, mas já lidaram com seus valores tradicionalistas. E, claro, a gente consegue apresentar a América Latina em desenvolvimento. E é interessante que a América Latina está mais ou menos no meio do gráfico, sendo que a Argentina é o país mais próximo, né, da parte de cima desse gráfico, o Peru é mais próximo aqui dos países tradicionais e o México, coitado, está meio perdido ali no gráfico sozinho. Vocês devem estar se perguntando, ele é um estudioso do Brasil, então, onde é que está o Brasil? Para poder classificar o Brasil e, portanto, aplicar a mesma metodologia que o Inglehart fez para o mundo inteiro, para o nosso país, eu precisei entrevistar 10 mil brasileiros, é muita gente, conversas de mais de 1h30, para aprofundar os nossos valores e construir pela primeira vez na nossa história o mapa de valores, atitudes e percepções, o mapa VAP, que vai estudar todos esses temas: religiosidade, família, identidade, honestidade, meritocracia, sexualidade, segurança, confiança, comportamento e ideologia. Eu não vou conseguir passar por todos eles, mas o livro Brasil no Espelho é exatamente sobre isso, né?
Então eu convido quem, obviamente, quiser entender toda a complexidade do Brasil de poder fazer isso com o livro. Mas o que chama mais atenção e que tem a ver com o debate que a gente vai fazer aqui hoje? Primeiro, a gente descobriu nesse estudo que o Brasil é um país onde há um enorme consenso de que Deus é importante na nossa vida, né? É muito louco esse dado. Nada mais, nada menos do que 97% dizem que Deus é muito importante na nossa vida. Eu saí de casa cedo ontem e minha esposa disse, vai com Deus. Quando eu ligo para minha mãe, ela fala, se Deus quiser vai dar tudo certo, meu filho. Eu, de vez em quando respondo que as coisas estão indo bem, falo, graças a Deus. Não é à toa que a gente usa isso no nosso linguajar. A gente usa isso no nosso dia a dia, porque por trás dessa ideia tem uma outra ideia de que Deus é muito importante, que Deus está no comando da vida. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer, né? Esse percentual é muito impressionante, porque no Brasil existem 14% de brasileiros que dizem que não têm religião. Mas mesmo os 14% que não têm religião, acham Deus muito importante. Agora, essa presença da religiosidade brasileira, ela está mudando. A importância dessa fé está mudando. Lá em 1872, 100% dos brasileiros se diziam católicos. Isso foi mudando, hoje só 51%. O que aconteceu? Nada mais do que 31% nós, brasileiros, passaram a ser evangélicos. E essa é uma mudança profunda nos nossos valores. Os evangélicos, diferentes dos católicos, têm uma filosofia de vida muito mais alinhada à ideia da teoria da prosperidade, da ideia do desenvolvimento, do sucesso, até da riqueza, que os católicos... Um católico falar que é rico, duvido que vocês encontrem algum. São todos pobrezinhos, coitadinhos, tudo São Francisco. Mas os evangélicos têm uma visão diferente. E essa visão diferente dos evangélicos está alterando significativamente os valores brasileiros. Isso está tornando a sociedade uma sociedade que migrou mais à direita. Agora, além de Deus e além dessa mudança religiosa, a gente também descobriu no Brasil no Espelho que a família é muito central nas nossas relações. A gente já sabia, mas ter essa estatística é fundamental, né? Depois de saúde e bem-estar, os brasileiros acham que a coisa mais importante na vida é a família. A ponto das pessoas dizerem, família é a coisa mais importante da vida, um dos principais objetivos que eu tenho na vida é dar orgulho aos meus pais. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu pisei na TV Globo, e falei aquela famosa frase, mãe, tô na Globo. O mãe, tô na Globo nada mais é do que uma representação simbólica dessa ideia de que eu quero dar orgulho para minha mãe. Está chegando a Copa do Mundo. Eu desafio a vocês que vão assistir, obviamente, na TV aberta, a Copa, a prestar atenção em como os jogadores brasileiros vão se referenciar nas entrevistas que vão dar quando fizerem um gol ou depois de uma vitória. Todos eles vão dizer, eu agradeço a Deus e a minha mãe, que me ajudou demais, que fez isso, que fez aquilo. Mas assistam Noruega e Croácia, é muito legal. Ao final do jogo, o norueguês vai dizer, não, eu trabalhei muito, me esforcei muito, fui eu que me dediquei, eu é que fiz, eu é que consegui, eu é que fui lá, eu é que batalhei. Não tem família e não tem Deus nessa história. Porque são sociedades, como eu mostrei, que estão em outro patamar quando eles lidam com o tema da secularidade. Chama muita atenção que 89% dizem que as decisões que você toma são pensadas, antes de tudo, na sua família, e 80% dizem que família é com quem você pode confiar e contar. O que é interessante, né? Porque família deixou de ser só sangue para virar um ambiente muito maior. O número altíssimo de divórcios, né, de novos casamentos, acabou mudando a perspectiva dos brasileiros em relação a isso. Você convive com os filhos dos outros, os enteados, né, os meus, os seus, os nossos. As famílias se expandiram, não necessariamente são né, o pai e mãe tradicional, você tem outros modelos. Agora, o que a gente percebe é que existe uma nova composição domiciliar que está dando um protagonismo cada vez maior para as mulheres. Eu estou vendo essa plateia repleta de meninas, né, jovens, mulheres. 21% dos lares brasileiros têm um pai ausente. Isso é uma estatística muito forte, né?
E metade dos domicílios brasileiros, metade hoje, já é chefiado por uma mulher. O que significa que a principal renda de metade dos domicílios no Brasil vem das mulheres. Essa é uma transformação muito, muito importante e que, obviamente, é decisiva para todos os conflitos que a gente tem acompanhado na sociedade. Então, tem mudanças ali muito, muito importantes. Outro dado que me surpreendeu muito foi 58% dos brasileiros já sofreu algum tipo de discriminação, de vários tipos. 22% de discriminação de raça, 25% de sotaque, 34% de aparência e 36% das mulheres já se sentiram discriminadas de alguma forma. Ou seja, nós não somos uma sociedade que já tratou bem o tema das nossas diferenças. As nossas diferenças continuam sendo motivadas ou gerando motivação para diferenciação social, seja de status ou de comportamento, né? A discriminação de raça, que sempre foi clássica, né, no Brasil, um país que viveu tantos anos de escravidão, hoje dá lugar a uma percepção de discriminação de sotaque, aparência e por ser e entre as mulheres, que é muito maior até do que o percentual que diz respeito à raça. Então, estamos falando de um povo realmente que lida mal com o tema da diferença. Outro dado importante do Brasil no espelho é que 74% concordam que você só pode contar com você mesmo para conseguir o que quer. Ou seja, estamos diante de um país muito mais individualista e atomizado. Um país que acredita que só ele, indivíduo, pode conquistar os seus objetivos. Ou seja, a solidariedade coletiva está caindo cada vez mais, está diminuindo cada vez mais. A solução dos problemas a partir de lógicas coletivas estão perdendo força. E o indivíduo está aparecendo como mais relevante. É óbvio que isso tem implicações políticas. É óbvio que isso tem implicação do ponto de vista do consumo de comunicação, né? A gente está ali querendo ver o seu conteúdo. E isso minimiza o efeito do convívio, da coletividade, né, que aquele famoso ambiente do sofá na família era capaz de produzir. Outro dado impressionante é o cansaço dos brasileiros. Mais da metade diz que está muito cansado, o mapa brasileiro está todo vermelho, o que quer dizer que está todo mundo realmente fazendo o quê? Olha esse dado, gente. 6 a cada 7 brasileiros precisam de mais de um trabalho para completar a renda do mês. 6 a cada 7 precisam de mais de um trabalho para dar conta das despesas. É muita gente trabalhando muito mais, porque a renda é abaixo do que ela devia ser. A consequência disso é que simplesmente ninguém mais quer ter patrão. 83% dos brasileiros dizem que não quer ter patrão, quer ter o próprio negócio. Ou seja, esse cansaço da sociedade está abrindo espaço para uma cabeça que, além de individual, é uma cabeça empreendedora. Os brasileiros que buscam o seu sucesso, a sua batalha por meio, né, do seu esforço, mas também sem depender de outras pessoas. Tudo isso é uma enorme transformação sobre o Brasil. Brasil esse que a gente continua tendo orgulho, a gente fala mal do país, mas a gente adora o nosso país, né? 85% sentem orgulho do Brasil. Um país que continua preferindo música nacional, 69% prefere ouvir música nacional. Agora, é um país que deixou de ser o país do samba. Nós viramos o país do sertanejo. A música mais ouvida no Brasil é a música sertaneja. Toda essa área azul que vocês estão vendo no mapa, todos esses estados preferem música sertaneja. E qual é a segunda música mais ouvida? A música religiosa, a música gospel. Como a gente fala lá em Minas. Num país tão religioso, que acha que Deus é tão importante, é óbvio que a música religiosa, essa laranja que vocês estão vendo aqui, ia ser a mais importante. Então, há grandes transformações acontecendo que nós precisamos constatar, mas há alguns fatos que nós precisamos refletir. Primeiro, a violência se tornou o principal problema brasileiro há muito tempo.
Nesse estudo, a violência já era importante. Agora, nas pesquisas que a gente fez subsequentemente, a violência continua sendo, né, a principal preocupação dos brasileiros. É tão preocupante que nada mais do que 59% não se sentem seguros andando nas ruas do Brasil. É muita gente. E quando a gente não se sente seguro ao andar na rua, basicamente o que a gente está dizendo é que a gente está se trancando cada vez mais. E a gente está deixando de conviver com o outro. A gente está deixando de ouvir, conversar, dialogar com os outros. E isso aumenta aquela discriminação, aquele preconceito e, obviamente, aumenta a violência contra o outro. Porque ninguém convive bem com o desconhecido. A consequência disso, meus amigos, é que só 6% dos brasileiros dizem que confiam nos outros. 6%. Esse dado só não é pior do que no Zimbábue. O Brasil tem um dos piores indicadores de confiança interpessoal. E vocês devem estar perguntando, mas um mineiro desconfiado, dizendo que desconfiar é um problema? Pois bem, é um problema para Minas e para o Brasil. Porque todos os estudos de economia política do mundo já mostraram. Países com alto grau de desconfiança são países que não conseguem atingir alto nível de desenvolvimento econômico. E eu adoro citar o caso, eu fui para os Estados Unidos fazer doutorado, depois me tornei professor na Universidade da Califórnia, e o dia que eu fui contratado, o que mais me chamou a atenção foi o contrato de trabalho que eu assinei. Uma página. O valor que eu ia ganhar, meu nome e onde eu ia trabalhar. Só isso. Esse era meu contrato. Depois de um tempo eu cansei dos Estados Unidos, porque eu vou falar um negócio para vocês. Tom Jobim já dizia, os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Eu voltei para o país, voltei para o Brasil, que eu estava morrendo de saudade dessa confusão, que eu adoro, que eu amo tanto. E virei professor da universidade. Estamos aqui com o reitor. Reitor, eu fui assinar o contrato na universidade. Um calhamaço de 59 páginas, que dizia o que eu podia, o que eu não podia, o que eu devia, se eu não fizesse, se eu chegasse atrasado, se eu não desse aula. Eu me comparei com aquele contrato, falei, gente, de onde vem esse contrato de 59 páginas? Da desconfiança, de que eu não vou cumprir o que está combinado. Porque se está combinado, está combinado. A gente não confia. E a outra implicação disso que eu estou dizendo, que parece brincadeira, mas é sério, é a desconfiança institucional. Porque se eu não confio no outro, como é que eu vou confiar na justiça? Como é que eu vou confiar no Congresso? Como é que eu vou confiar nos meios de comunicação? Como é que eu vou confiar nas pesquisas? Eu não confio em mais nada. E isso é muito grave. Então, todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, e eu estou aqui diante de uma plateia muito importante, né, que está a fim de discutir o Brasil a partir da ótica da cobertura, obviamente, da mídia, da importância que ela tem, nós temos que, juntos, brasileiros, resolver esse problema, voltar a um ambiente de convivência pública para que a gente possa confiar uns nos outros de novo e voltar a construir instituições que a gente confie e um cenário econômico que possa ser proveitoso. Um dado sobre política, afinal de contas eu não posso, né, diretor da Quest, vir ao Mato Grosso do Sul não falar nada sobre política, vocês iam brigar comigo. O que a gente descobriu no Brasil no Espelho é que o Brasil virou à direita. Em 2007, 28% se autodeclarava de direita. Em 2023, 36% se declara de direita. O centro passou de 28% para 37%, a esquerda passou de 22% para 23%. Então, nós realmente caminhamos à direita e o mais impressionante, em 2007, 22% não sabia dizer quem era quando eu perguntava, hoje só 4% não sabe dizer quem é. Ou seja, houve uma evolução enorme de consciência política, de identidade política, de visão política, que transformou a sociedade brasileira definitivamente, e é óbvio que isso tem impacto sobre o nosso consumo, sobre as nossas influências. Do ponto de vista dos temas, o Brasil continua sendo um país punitivista, 94% acha que a gente tem que reduzir a maioridade penal, 77% acha que tinha que existir pena de morte para quem comete crimes como estupro, mas 70% não é a favor da liberação da maconha. Então, existe uma enorme visão punitivista e conservadora em relação a esses temas. Em compensação,
75% acham que o casamento é a união de pessoas que se amam, independentemente do gênero. Ou seja, tô nem aí como é que é o casamento, se as pessoas se amam, deixa elas serem felizes. 70% são contrárias à compra e posse de armas no Brasil e 68% são contrários à ideia de que você pode fazer o que se chamou de cura gay, né? Mudar a visão da sexualidade de alguém. Então, existem componentes mais conservadores, existem componentes mais progressistas, eles convivem nessa sociedade complexa que a gente experimenta todo dia, mas ao longo do tempo, uma sociedade que ficou mais à direita. Com tudo isso, com esse passeio enorme que eu acabei de fazer, de pequenos dados, né? Ali tem quase nada do que eu estudei, mas são alguns dos highlights, eu volto à pergunta. E o Brasil? Olhando para esse país, a gente está onde naquele mapa que eu mostrei antes? Pois bem, aquele mapa coloca o Brasil no centro do mapa. Ou seja, nós não conseguimos lidar bem ainda nem com o tema da sobrevivência, para poder experimentar, né, uma autoexpressão, tampouco resolvemos os nossos desafios tradicionalistas para nos tornarmos um país mais secular. O Brasil está no meio do meio. Isso diz muito sobre os desafios que ainda estão colocados. É com isso na mão que, é com os resultados desse livro, né, dos valores do Brasil na mão, que eu geralmente respondo essa pergunta. Mas, professor, o Brasil não está polarizado? Não é possível que alguém ainda discuta isso. Mas as pessoas ainda discutem. E que bom que discutam, porque me dá a oportunidade de apresentar para elas como é que o Brasil se classifica hoje. Quando eu pergunto para alguém, onde você está numa escala de 5 pontos, que vai do petista até o bolsonarista, eu encontro 16% de petistas no Brasil, 15% de esquerda, 25% de direita, 13% de bolsonaristas, isso soma 38, isso soma 31, e no meio, 31% de independentes. Essa é a distribuição política das identidades do Brasil. Esse é o Brasil que vai às urnas em 2026. Dá para dizer que tem um certo equilíbrio dos dois lados, né? Tem um pouquinho mais para lá, um pouquinho menos para cá. Dá para ver que o bolsonarismo é menor do que a direita, dá para ver que o lulismo é maior do que a esquerda, mas o que realmente é relevante é a distribuição dos independentes. Mas olha esse gráfico. Sabe o que é isso aqui? É a segunda pergunta que eu fiz para os brasileiros. Ao invés de perguntar quem é você, eu pergunto, como é que você acha que é o Brasil de hoje? Eu dou 100, eu digo, imagine que haja 100 pessoas no Brasil, quantas delas você diria que são petistas? Embora só haja 16% de petistas no Brasil, os brasileiros respondem que eles acham que há 26%. Embora só haja 13% de bolsonaristas no Brasil, as pessoas respondem que elas acham que há 25% de bolsonaristas. Embora só haja, ao contrário, 31% de independentes, os brasileiros dizem que só tem 15%. Ou seja, a polarização existe na nossa cabeça. E se alguém aqui já leu Freud, sabe que Freud explica. Se algo existe na nossa projeção mental, ela existe na realidade. Porque a gente determina o comportamento da gente a partir daquilo que a gente acredita que é verdade. No Brasil de hoje, embora os polos sejam menores, eles parecem muito maiores. Porque eles gritam mais. E ao gritar mais, eles parecem ser maiores do que são, e a gente acredita nisso. E por isso o comportamento que a gente reproduz é um comportamento que parece ser muito mais polarizante do que de fato é. Eu mostrei várias unidades no Brasil: Deus, família, empreendedorismo, individualismo, uma preocupação com violência, desconfiança. Tem muita coisa que nos une. Mas diante dessa discussão, parece que a gente só tem o que nos separa. E essa reflexão merece, portanto, uma frase que eu acho que a gente tem que debater todo dia nos veículos de comunicação, na mídia, que é:
vivemos a era do viés de confirmação. Nunca foi tão importante entender que nós, todos nós, cada um de nós, vive todo dia para confirmar o viés que tem. Adoro quando eu leio a charge que diz, o filho perto do pai, o pai está vendo uma notícia, e aí o filho olha e diz, pai, mas isso é mentira. O pai olha para o filho e diz, mas como que é mentira se é o que eu acredito? É o que eu penso. E aí o filho diz, como é que eu vou tirar meu pai disso? Porque no fundo ele está a fim de ler aquilo que confirma o que ele pensa. Esse cenário do viés de confirmação foi o que me provocou, no meu livro Brasil no Espelho, fazer 4 perguntas para os brasileiros. Um teste de conhecimento, um Enem. Um Enem com 10 mil brasileiros. A primeira pergunta foi, qual é a taxa de homicídios no Brasil no último ano? Ela aumentou, ficou igual ou diminuiu? Segunda pergunta que eu fiz para 10 mil pessoas, qual a taxa de desemprego no Brasil atualmente? A terceira pergunta, quantas pessoas morreram de Covid durante a pandemia? Quarta pergunta, a economia brasileira cresceu, encolheu ou ficou estagnada no último ano? 4 perguntas que qualquer pessoa que lê muito, acompanha o noticiário, entende basicamente o que está acontecendo, consegue responder. Porque tem múltipla escolha, tá? Não era aberta, não. Para facilitar, era um Enem, tinha múltipla escolha. 15% acertaram a taxa de homicídios no Brasil. 23% acertaram quantas pessoas morreram de Covid. 17% acertaram a taxa de desemprego. E 28% acertaram para que lado vai a economia brasileira. O que eu estou mostrando para as senhoras e para os senhores é que se isso de fato fosse um Enem, uma prova, ela valia 4 pontos. Você pode tirar 0, errar tudo. 1, 2, 3 ou 4. Reitor, a média de acerto no Brasil é de 0,82. Isso significa basicamente que 42% dos brasileiros errou todas as perguntas. Todas, sem exceção. Vocês estão preocupados com essa informação? Vai piorar. Porque a próxima pergunta que eu fiz foi, quantas dessas respostas você acha que acertou? Se a média de acerto é 0,82, a média de quem acha que acertou é 2,26. Isso basicamente significa que nós estamos falando de 64% de brasileiros que superestimam o seu conhecimento. Vocês já imaginaram que delícia que deve ser conversar com gente que acha que sabe mais do que sabe? Imagina, é claro que vocês não conhecem o que eu estou falando, porque vocês não vivem no Brasil, então isso que eu estou dizendo é uma ilusão. Imagina tentar ter uma conversa sobre fatos, dados, informações, com gente que do outro lado tem certeza que está certo, mas que no fundo está simplesmente vivendo o que eu chamo de a ilusão do conhecimento. E não tem lugar mais apropriado do que o Mediacom no Mato Grosso do Sul para lembrar que a ilusão do conhecimento é fruto da combinação perversa da polarização, que eu acabei de apresentar para vocês, que existe na nossa cabeça, e da desinformação. Nós, profissionais do jornalismo, da universidade, da sociedade civil organizada, os políticos, as lideranças empresariais, os governos, todos temos que lutar todo dia para que essa combinação perversa de uma polarização criada, projetada, combinada com uma desinformação terrível, que faz 42% dos brasileiros não saber responder 4 perguntas básicas com múltipla escolha, sendo que você podia chutar e acertar, às vezes, chutando. Nem chutando, a estatística melhorou. Essa sociedade, vocês devem estar se perguntando, o que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso, gente, é a criação de um novo ecossistema de comunicação
de uma sociedade de bolha, de uma sociedade que está confortável em não querer se informar. Uma sociedade que está se adoecendo narcisisticamente, porque está mais preocupada em provar para o outro que está certo, em fazer ecoar a sua crença, do que de fato participar de um debate público coerente, informado por fatos. E é aqui, Tonico, que entra a nossa conversa, que é como é que sai dessa armadilha? Como é que a gente se livra desse problema? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui nessa plateia, nessa audiência, gosta de almoçar domingo e conversar com o tio, com o primo, com o sobrinho, com o irmão, às vezes com o pai, com a mãe, que acha que sabe, que está falando os maiores absurdos. É muito desagradável passar por essa experiência. Mas, gente, também é muito desagradável quando você está tentando provar que você está certo e não se dá o direito de ouvir o que está acontecendo do outro lado da rua. Porque essa é um problema que a gente tem que reconhecer. A gente vive em bolha. Não é só o outro que vive em bolha. A gente também vive na nossa. E a gente também quer que a nossa bolha seja mais importante que a outra. Mas, Tonico, a imprensa, o jornalismo profissional, a mídia, essa que está reunida aqui, tem um papel fundamental para a gente sair dessa armadilha. Porque o jornalismo profissional tem o papel de desconstruir a ilusão do conhecimento. Então, para sair dessa armadilha, nós temos duas tarefas. E eu adoraria terminar essa minha fala convocando todo mundo em Campo Grande, no Mato Grosso, no Brasil inteiro, para a tarefa de... O que eu fiz? O que eu falei? Eu sei que eu estou no Mato Grosso do Sul, é que aí eu falo, Mato Grosso já reúne o Sul, o Norte, já junta todo mundo. É só para economizar, desculpem. Mas a convocação é para a gente sair dessa armadilha, lembrando que a polarização que a gente vê ao nosso redor é o resultado lógico de um complexo sistema de incentivos, tecnologias, identidades, mídias e instituições políticas. E se a gente quer lutar contra isso, a gente precisa primeiro defender aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas lá no Mato Grosso também, cada vez mais educação. Nós precisamos valorizar a educação nesse país. Nós já conseguimos resolver boa parte da universalização, mas está na hora de apostar mais na qualidade, na eficiência. Sabe por quê, gente? Quanto mais educado é um cidadão, menor é o grau de ilusão do conhecimento que ele vive. Quanto mais a gente educar a nossa sociedade, mais a gente vai lutar contra a ilusão do conhecimento. Porque, como diz o filósofo, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe de nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem tanta coisa para aprender e descobrir. E é esse pensamento de quem não tem certeza que a gente precisa incentivar na sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas quem acompanha meu Instagram, por exemplo, ou me vê nas entrevistas, na TV Globo e nos outros canais, eu sempre estou respondendo perguntas. E tem uma pergunta que sempre é feita. Felipe, então quem vai ser o próximo presidente do Brasil? E eu adoro responder essa pergunta, porque todo dia que essa pergunta é feita, eu posso dizer, não sei. Parece que hoje a gente é proibido de não saber. Parece que hoje é errado dizer, não sei, vou procurar informação. Parece que é errado, e não pode ser errado, quando você fala uma bobagem na internet, e depois diz, gente, eu errei, eu fui procurar, e na verdade não é isso que eu disse. Por que é um problema aprender? Aprender não pode ser um problema, aprender tem que ser uma solução. E é por isso que, para acabar com a ilusão do conhecimento, a gente precisa educar a sociedade. Mas, Tonico, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa apostar cada vez mais no jornalismo profissional, no jornalismo de qualidade, na imprensa séria, em quem investiga, em quem checa fato.
Porque olha o que acontece, Tunico. Quem não consome notícia tem o maior padrão de ilusão do conhecimento na sociedade. Quem só se informa em redes sociais está quase no mesmo patamar. Isso cai significativamente entre as pessoas que assistem telejornal, que buscam informações nos jornais. Ou seja, eu estou falando para uma audiência que tem um papel fundamental. Vocês, do jornalismo profissional, dos diversos mecanismos de comunicação, vocês podem fazer e farão a diferença esse ano. Porque é o que vocês produzem para a nossa sociedade que vai nos tirar da armadilha de achar que só existe a verdade individual, quando na verdade existem os fatos. E por que eu estou dizendo que vocês são a chave dessa mudança? Junto com a educação, o jornalismo profissional, porque vocês têm alta confiança na sociedade. 70% confiam nas emissoras de rádio, pesquisa mais recente da Quest, 61% confiam nos canais de TV aberto e pago e só 50% confiam nas redes sociais. A diferença é brutal. Esse dado já foi dito, repetido, medido de diferentes formas, mas a conclusão é uma só. Se nós quisermos sair da armadilha, da desinformação, da polarização afetiva que destrói as famílias, para construir uma nação que tem que ter projeto nacional, rádio, TV, jornal, tem um papel fundamental, porque vocês têm credibilidade. Eu espero sair daqui tendo motivado cada um de vocês para juntos a gente promover essa transformação tão importante para o Brasil. Muito obrigado.